Boa tarde, doutor. Boa tarde ou boa noite, né? Boa noite. Tudo bem, Fernando? Eu precisei entrar aqui pelo meu canal do YouTube, do Instagram, do particular, porque está caindo a mídia do ao vivo pelo canal do Portal de Previdência, mas depois a gente faz o compartilhamento por lá. O importante é a gente dar acesso a todos os nossos seguidores deste meio, de podermos levar conhecimento a todos de um tema tão relevante quanto o benefício de amparo social. E agradeço imensamente o doutor ter aceito o nosso convite para estar participando deste fórum Tira Dúvida. E o tema escolhido é excelente diante de todas as evoluções legislativas. Doutor Juan, agradeço ao tema escolhido para esse nosso fórum Tira Dúvida, pois as decisões da TNU realmente têm uma grande repercussão na esfera até mesmo administrativa. Toda essa evolução da legislação vem acompanhando muito todos os julgamentos também judiciais, do Poder Judiciário, e a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência tem uma relevância muito grande. Com a palavra, vou dar ao Dr. Juan para falar um pouquinho do trabalho que ele vem realizando nessa área previdenciária, para iniciarmos sobre essas teses jurídicas previdenciárias do BPC Loas. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora. Tudo bem? É um prazer, obrigado pelo convite. É sempre uma boa oportunidade da gente discutir e aprofundar mais as questões que envolvem o direito previdenciário. Essa temática, primeiro, né, a gente precisava de um corte temático, né, dentro do que o portal gosta de trabalhar, que é benefício de prestação continuada, lá previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. Então, eu achei interessante, como corte temático, a gente tentar trabalhar algumas teses firmadas pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais sobre a aplicação do benefício de prestação continuada. De fato, a Turma Nacional ela tem uma relevância muito grande hoje no direito previdenciário, primeiro porque o juizado ele virou o rito preferencial das demandas previdenciárias e assistenciais, até por se tratar de competência absoluta, né, nas causas até 60 salários mínimos. Então, a gente tem aí um contingente muito grande de demandas que trabalham nesse rito. E, normalmente, ela encerra a tramitação ou na turma recursal ou na turma nacional de uniformização. E essa turma, a gente percebe que ela influencia, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, quando a gente assiste às sessões do STJ, a gente nota que eles compreendem, alguns ministros compreendem, que as decisões do sistema do juizado, ela é proferida por juízes especialistas na matéria, enquanto que um ministro ali do STJ, ele tem uma variedade de temas e questões de direito material e processual, enquanto que na Justiça Federal a gente sabe que entre 70% e 80% da demanda envolve matéria de seguridade social. Então eu estou aqui à disposição, selecionei alguns temas, não dá para a gente trabalhar tudo, mas pelo menos os temas mais recentes, os mais relevantes, a gente pode tratar aqui. São inúmeras as discussões a respeito do BPC Loas, como ele é conhecido por todos, e revela assim, essa importância da análise da jurisprudência sobre o tema, até mesmo porque os conselhos recursais também da esfera administrativa atualmente podem decidir baseado nessa jurisprudência. Então, você veja que cada vez mais tem relevância essas decisões, e a Turma Nacional de Uniformização tem muitas súmulas e temas de repercussão geral que tiveram grande relevância. Então, assim, eu inicio até nós fizemos até um levantamento, um tema muito importante, que eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho, o tema 34 da TNU, ele fala sobre essas condições pessoais nos casos do benefício assistencial, né? Então, veja que nós vamos arrolar aqui diversos temas que temos da TNU,
você vai ver como essa evolução é grande. O doutor tem algo para falar para nós desse tema 34, doutor? Tenho sim. Pronto, estou até aqui com o meu computador aberto na área de representativos da TNU. Então, o tema 34 é um tema já remoto, mas que trata de uma questão importante, que é para compreender o Instituto do BPC. Então, qual era a questão discutida nesse tema 34? Saber se há necessidade do exame das condições pessoais do requerente para a concessão do benefício assistencial, quando houver incapacidade parcial e temporária. Primeira coisa que a gente tem que ver nesse tema é que ele usa uma linguagem já superada pela legislação. A própria jurisprudência da TNU, ela já há uma linguagem que ela não mais confunde deficiência com incapacidade laboral. Então, é até interessante, às vezes, a gente falar sobre teses que já estão, assim, a linguagem superada, para a gente entender a evolução dos institutos. Sim. A resposta aqui foi, sim, para a concessão do benefício, nos casos de incapacidade parcial, deve examinar as condições pessoais do requerente. Quer dizer, desde essa época, a gente está falando de um precedente de 2012, desde essa época já se percebia que a concessão do benefício do BPC deficiente, não o idoso, né, o deficiente, ele analisa uma incapacidade que não é simplesmente para o trabalho. É uma série de impedimentos, é uma capacidade múltipla, que envolve, entre elas, um dos impedimentos é a dificuldade para o trabalho, mas não apenas isso. Então, esse tema 34, ele tem que ser lido com essa atualização. Entendeu, Fernanda? Então, hoje não. Hoje, quando você vai... O Brasil, ele aderiu a tratados internacionais, ou veio o Estatuto da Deficiência. Então, hoje a gente já trabalha com impedimentos ambientais, com impedimentos sociais, a próprio impedimento, a dificuldade de obtenção de trabalho, que é a capacidade laboral, mas é possível, sim, que na análise, que é multidisciplinar, a gente tenha beneficiários do BPC que têm capacidade parcial. Que se aquela pessoa tivesse um grau de instrução superior, né, não houvesse impedimentos outros que não apenas aquele da incapacidade parcial, talvez não fosse nem concedido o BPC, ela iria ser encaminhada para um benefício previdenciário. Mas você vê como a TNU já tinha um olhar que hoje a legislação, quando veio com um novo conceito de pessoa com deficiência, já era além do tempo, né, doutor? Porque não tinha esse olhar simplesmente da incapacidade, já fazia esse olhar amplo para as condições biopsicossociais que hoje é aceito e todo mundo deve compreender isso de forma ampla para avaliar a questão da deficiência, essas barreiras, os impedimentos, e não somente aquele olhar médico em cima do quadro apresentado. Então, veja como é importante e como a TNU lá atrás já trazia um olhar que depois a legislação veio se aprimorando. E hoje a gente fala, nossa, temos que saber que as condições pessoais desse requerente interferem muito, porque hoje o conceito da pessoa com deficiência é outro, mas em 2012 ainda nós tínhamos que fazer toda essa conscientização do que era. E também, veja, um outro tema que também é antigo, o tema 70 da TNU, doutor, não sei se separou ele para hoje estar passando aqui para os nossos seguidores, mas esse tema 70 da TNU, ele falava da concessão do benefício de prestação continuada ao portador do vírus da HIV assintomático, que também vem nessa questão da conceituação de deficiência. O doutor tem alguma coisa para falar a respeito disso para nós, doutor? Esse tema 70, ele corrobora a análise multidisciplinar do benefício do BPC deficiente, porque o que é que acontecia? Também é de 2012 esse precedente, então é interessante notar a evolução. Era muito comum que nas ações judiciais de concessão do BPC deficiente,
o laudo pericial do perito designado pelo juiz, quando ele fazia ainda aquela pergunta, é incapaz ou não para o trabalho? Eram os quesitos antigos. E aí surgia a resposta, não, não é. Por quê? Porque o HIV assintomático, ele em tese, numa análise puramente médica do trabalho, sem analisar os demais fatores de impedimento, ele pode gerar uma vida normal, como outras doenças crônicas permitem que a pessoa viva normalmente, né? Sendo medicado, fazendo os tratamentos. Mas aqui se analisou o aspecto da incapacidade social. É uma doença que gera estigma, que gera dificuldade de inserção social, né? Por isso que eles abriram a possibilidade de uma análise mais ampla. É interessante o tema porque ele fala dessas condições econômicas e socioculturais. É isso que o doutor falou da questão dos estigmas, né? E depois, temos aqui, que eu fui pela evolução da numeração e dos anos desses temas, tá, doutor? Se quiser me interromper e colocar um pouquinho mais à frente, pelo adiantado da nossa hora, mas nós temos o tema 73 da TNU também, que vem fazer uma restrição da questão da composição do grupo familiar, que também hoje fala muito dessa interpretação restritiva ou não, como que o Poder Judiciário encara isso e o INSS objetivamente vai nessa interpretação restritiva do rol do grupo familiar, daqueles que estão elencados no artigo 16 da Lei 8.213. Esse tema 73, Fernanda, ele também solucionou uma questão muito controvertida que gerava muitas demandas judiciais. Porque, vejam só, o requisito que é comum a qualquer espécie de BPC é a da miserabilidade, que é aferida, a princípio, pela renda familiar. E aí a questão era essa, como é uma razão matemática, né? Renda dividida por número de membros do grupo familiar, então era muito importante definir o que é grupo familiar. Porque se você considerar neto, se você for considerar sobrinho, isso vai gerar uma mudança no cálculo dessa renda familiar, para excluir o segurado ou para incluí-lo. Porque, por exemplo, você pode ter na sua casa um sobrinho que tem renda. Ou você pode... Então, assim, qual é o critério? A interpretação judicial, ela foi convergente com a interpretação administrativa, no sentido de que essa interpretação, ela é restrita. Entendemos restrita aí como ao pé da letra. São exatamente os membros familiares que estão na norma. Então, a norma vai ter cônjuge, companheiro, pais ou na falta dos pais, madrasta, padrasto, irmãos não casados. Então, o que diz a definição da norma vai ser restritamente considerado para fins do cálculo da renda per capita. Então, na prática, qual é a importância disso? Então, vamos imaginar que uma família tem 4 pessoas coabitando, né? 4 pessoas na mesma casa. E uma delas recebe um salário mínimo. Qual é a renda dessa família? Bem, aí vai se analisar o grau de parentesco. Se esses 4 membros forem aqueles que estão discriminados na norma, se for cônjuge, companheiro, todos esses que eu falei, vai contar na composição. Se forem sobrinhos, se forem netos, não conta na composição. Então, é isso que se tem como interpretação restritiva. E isso acaba incluindo muita gente, porque, às vezes, as famílias mais carentes, não é raro que haja uma aglomeração de parentes ali, e pode haver um primo, um sobrinho, um neto, que tem uma renda que exclui o outro membro da mesma casa de uma pretensão de receber um BPC. Aí você diz, não, peraí, ele mora aqui, mas ele não é filho, não é cônjuge, é um sobrinho, é um primo, então essa renda não entra para o enquadramento no benefício social. E aí vamos evoluindo o que a TNU nos ajudou a esclarecer a respeito dos requisitos do benefício assistencial. Eu separei um outro tema, doutor, o tema 122 da TNU,
que fala da questão desses requisitos socioeconômicos do benefício. E aí, esse critério objetivo da renda familiar desse tema, desse 1/4 do salário mínimo, dessa presunção relativa da miserabilidade, ou é absoluta? Eu queria que o doutor transcorresse um pouco desse tema, que é uma outra divergência que temos até hoje na jurisprudência a respeito desse 1/4. A evolução legislativa também sobre isso trouxe vários parâmetros. O STF, o STJ também traz muitas alterações de entendimentos desse critério, né, doutor? É verdade. É um tema controverso, mas ele já foi mais controverso, ele já teve mais dúvidas, porque o primeiro critério legal, ele foi objetivo. Então, quando se dizia, eu tenho direito a receber um BPC, um benefício assistencial, a minha renda, a renda da minha família vai me excluir ou vai me enquadrar nesse programa? E aí o critério era meramente matemático, meramente objetivo. Então era assim, vamos ver, sua família tem quantas pessoas? 3. Alguma delas tem renda? Aí eles dizem, sim, meu marido tem uma renda de um salário mínimo. Aí fazia o cálculo meramente objetivo. Um salário mínimo para 3 pessoas dá mais de 1/4 de salário mínimo por pessoa, dá 1/3, né, exatamente. E essa pessoa era excluída do programa assistencial. E isso se deve porque, inicialmente, é bem interessante esse tema para analisar até um processo que houve de revisão constitucional, porque num primeiro momento, Fernanda, o Supremo disse que o dispositivo era constitucional. Não, exatamente. Né? Ele disse, não, é constitucional. E choviam reclamações, inclusive, do INSS, reclamações constitucionais, porque havia uma resistência natural das instâncias ordinárias seguirem o entendimento vinculante, porque foi proferido numa ação de controle concentrado de constitucionalidade, era vinculante, mas é interessante, houve o que Marinoni chama no processo de rebelião da prática. Na prática, a instância ordinária, ela nunca aceitou de bom grado que fosse feito um critério meramente objetivo, ela queria analisar as circunstâncias do caso concreto, porque às vezes aquela família de 3 membros, às vezes a pessoa era portadora de uma doença que requeria cuidados especiais, uso de fraldas, remédios não fornecidos pela rede pública, a necessidade permanente de um membro familiar, e essas singularidades, elas fogem quando você faz uma análise meramente objetiva. Então, o que aconteceu foi o que, mais tarde, o próprio Supremo, já com uma nova composição, o ministro Gilmar Mendes chamou de processo de inconstitucionalização. Então, ele disse, não, tudo bem, o Supremo inicialmente disse que era constitucional. Olá, Fernanda. Oi. Então, doutor. Tá caindo bastante aí, né? Região, aqui está chovendo bastante na data de hoje. Então deve ser isso. Bem, resumindo então, a importância desse precedente do tema 122 é porque ele consolida a ideia de que o critério de renda para o BPC, ele não é objetivo e ele tem que considerar, portanto, as circunstâncias do caso concreto. Essa matéria, inclusive, ela já foi incorporada na legislação. A legislação hoje ela fala expressamente na possibilidade de se considerar as circunstâncias daquele grupo familiar e se desconsiderar da renda os gastos que, inclusive, no decreto, nas portarias, são comprovados pela parte requerente, tá bom? Esses outros elementos de prova que a TNU já fala há longo tempo, hoje em dia já está presente na nossa legislação. E aí, então, esse 1/4 se tornou só uma presunção absoluta de miserabilidade, e não total, né? Então, nós temos que estar nessa questão de uma presunção. Isso, é uma presunção relativa, hoje ela passa a ser relativa para todos os aspectos, tanto para incluir
o cidadão no programa, como para dizer se ele não tem direito a essa inclusão. Vou dar um exemplo. Mesmo que alguém comprove, vamos dizer assim, né, porque é uma prova negativa, né? Caso não haja prova que aquela pessoa e aquele grupo familiar tem renda, então eles vão necessariamente se enquadrar em até um quarto, porque senão a renda é zero, né? Só que no caso concreto, pode ser que a avaliação social verifique que, na verdade, aquele grupo ele vive como se tivesse uma renda, na verdade, muito superior. Então, essa questão da renda, ela vai ser relativa e ela vai ter que ser corroborada pelos elementos da avaliação social. Tá certo? Então, mesmo rendas que gerem um valor superior a um quarto de salário mínimo pode gerar um enquadramento, se as circunstâncias e as despesas do caso concreto assim recomendarem, como também aquele que não tem renda alguma formal, mas que na avaliação social verifica-se o tipo de moradia, né, aí verifica-se que pode estar havendo uma ocultação de renda, e às vezes é indeferido. Não é raro em juízo que quando há avaliação social, muitas vezes o judiciário diz, olha, não foi verificado nenhuma renda, mas o laudo com as fotos, a localização do imóvel, né, verifica-se que, na verdade, é uma família que tem renda, sim, significativa, né? Então, isso tem que ser considerado também. Temos também o tema 173 da TNU, que eu considero importante também dessa evolução do conceito da pessoa com deficiência, onde a tese veio para a concessão do LOAS a exigência da configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 anos, que hoje é o conceito amplamente da pessoa com deficiência, né, doutor? Exatamente. Esse enunciado ele veio exatamente da atualização da Lei 8742 e pelo fato do Brasil ter aderido a protocolos internacionais do conceito de impedimento. Então, quando a gente fala desse benefício, ele tem que ser um impedimento de longo prazo. Impedimentos de curto prazo, e é muito discutido isso, e foi por isso necessário esse precedente, porque, de fato, na prática, às vezes causa perplexidade e a pessoa diz, o impedimento não é superior a 2 anos, mas agora ele está impedido, né? E gera essa controvérsia, né? Porque ele não vai ser atendido, mas aí vai ter que se buscar outros programas que não necessariamente esse que é previsto para impedimentos de longo prazo. Porque o benefício assistencial nada mais é do que um programa de transferência de renda, entre outros que o governo tem para esses grupos de pessoas em vulnerabilidade social. Então, é muito importante nós levarmos esse conhecimento à população e a todos aqueles que pretendem atuar nesta área do benefício assistencial, a fim de verificação dessa duração mínima de 2 anos, porque é um requisito elementar para você conseguir caracterizar essa pessoa com deficiência. Não adianta querermos fugir do conceito legal, como o doutor falou, é uma convenção internacional que foi aderida pelo nosso ordenamento jurídico com status de lei constitucional. Então, é isso que nós temos que difundir e buscar de comprovação daquelas pessoas com deficiência, com esses impedimentos de longo prazo. Então, longo prazo para a legislação são 2 anos, né, doutor? E aí também tem um tema importante, que é o 217, que garante essa questão da fungibilidade do benefício assistencial e dos benefícios por incapacidade, porque essa é uma parte bem controversa ainda, que nós buscamos da comprovação da questão da pessoa com deficiência, se basta só a incapacidade para o trabalho ou não, se é possível conceder um deles em juízo, ainda que não seja especificamente pedido na via administrativa. Como que é essa questão do contraditório e o que a TNU trouxe nesse tema, doutor? Pois chama a atenção primeiro esse tema, porque numa análise
puramente técnica, ela é uma questão de natureza processual, porque você está tratando aqui de uma discussão de fungibilidade de pedido, de sentença extra-petita ou ultra-petita, mas, enfim, é uma particularidade das cortes superiores que, quando a matéria tem relevância, eles acabam passando um pouco, sendo mais, relativizando os requisitos de admissão do próprio recurso, porque, como a gente sabe, no âmbito das turmas nacionais, não cabe pedido de uniformização para discutir matéria processual. Então, primeiro, chama atenção para isso. Segundo, aqui se discute se aquele benefício que é requerido na via administrativa, certo? Se é possível, na judicial, obter a concessão de um diferente. Por que esse tema ele é controverso? Porque existe um julgamento, um tema, com repercussão geral do Supremo, que é o tema 350, que diz que, a princípio, em regra, não pode haver requerimento de concessão de benefício diretamente no Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele não pode ser o balcão da autarquia previdenciária. Então, só haveria interesse de agir se houvesse a negativa ou a demora injustificada no requerimento feito ao INSS. Então, a primeira questão que se coloca nesse tema é: isso não viola o tema 350? A TNU entendeu que não, e foi interposto o RE desse julgamento, e o STF não conheceu do RE, então passou por cima. Mas nem por isso a gente não tem que fazer aqui uma análise de acordo com o voto do relator, o voto condutor. O que é que a TNU decidiu? A princípio, é possível sim a fungibilidade dos pedidos. Então a pessoa foi lá no INSS e pediu um benefício de auxílio-doença, né, incapacidade temporária. Foi negado. Aí ela vem na ação judicial e pede ou já diretamente um BPC, ou ela pede o mesmo auxílio-doença que ela pediu administrativamente, mas no curso da ação, o próprio juiz provoca a transformação do pedido. Então ele diz: olha, você não tem direito ao auxílio-doença, a gente está vendo aqui claramente, porque você não tem a qualidade de segurado. Eu posso converter essa sua ação numa ação agora para concessão do LOAS. E aí ninguém, realmente a autarquia não aceitava isso. E a TNU ficou dizendo o seguinte: pode sim, só que ela botou uns condicionantes. Qual é o condicionante? Primeiro, que haja o preenchimento dos requisitos legais desse benefício que ela está aplicando na fungibilidade. Da data do requerimento administrativo, né? Aí já é outro debate. Primeiro, você pediu um auxílio-doença. Você não tem direito ao auxílio-doença. Mas, por economia processual, vamos converter isso aqui numa ação de LOAS. Então, isso aí pode, pelo precedente da TNU, pode. A questão é, então ele vai ter que provar nesse processo judicial que foi convertido o pedido que se enquadra nos requisitos do BPC. E antes disso acontecer, tem que se abrir novamente o contraditório ao INSS, para não haver violação ao contraditório, ao princípio da surpresa, né? O próprio enunciado diz, observando o contraditório. Aí vem a terceira questão, beleza, tudo isso já pode, tem fungibilidade, tem que preencher os requisitos do novo pedido. A questão é, e se for comprovado que ele tem direito a esse outro benefício que ele não requereu administrativamente, quando é que deve ser fixada a DIB, a data do início do benefício? Esse tema não foi julgado no precedente. Ele não foi julgado. Você pode ver que ele não diz, é tipo assim, não, isso é um problema que a gente vai ver em outro precedente, mas na prática... O Poder Judiciário de análise do caso concreto que vai verificar essas questões. Exatamente. O raciocínio racional é o seguinte, o INSS tinha condições, mesmo ele tendo requerido o auxílio-doença, o INSS tinha condições de já ter analisado, ele já tinha apresentado elementos de prova que já dava para o INSS ter aplicado a fungibilidade administrativamente, porque o decreto 3048 prevê a possibilidade de fungibilidade no âmbito administrativo. Então, e até mesmo em respeito ao princípio da entrega do melhor benefício.
o INSS é obrigado a fazer a entrega do melhor benefício, e não só a negativa ou concessão. Ele tem que fazer essa análise do enquadramento legal que aquela pessoa que procura autarquia vai buscar. Até mesmo nesse assunto que nós estamos debatendo, o tema 225 também fala bastante disso, dessa reanálise da concessão do benefício assistencial para fins de verificar se o segurado tinha direito ao benefício previdenciário não concedido pela administração. Então, essa questão envolve também o próximo tema que eu iria tratar com o doutor, e eu acho que é importante a gente falar tudo isso, porque é uma coisa ligada à outra, né, doutor? Só um detalhe, Fernanda. Às vezes, realmente, primeiro, é obrigação da autarquia dar o melhor benefício. E quando ele diz dar o melhor benefício, é no sentido de orientar o segurado e criar condições para que ele acesse esse melhor benefício. Agora, é claro, desde que aquilo seja viável, porque a gente está tratando de uma autarquia que lida com 35 milhões de beneficiários, quase 50 milhões de contribuintes, mas às vezes dá sim. Por exemplo, alguém que pede um BPC, auxílio doença, e logo na primeira análise, verifica-se que ela não tem a qualidade de segurado, mas a perícia médica já deu favorável a ela. Opa, peraí, já temos aqui uma comprovação de incapacidade e já sabemos que ela não tem qualidade de segurado, mas talvez ela se enquadre como BPC deficiente. Então, assim, é no caso concreto, fazendo essa análise de racionalidade que vai se ter a definição se a DIB deve retroagir a data de entrada do requerimento. E aí, nesse tema 225, é o INSS fazendo essa análise. Quando alguém pede um LOAS, e de repente o perito fixando essa data de início de incapacidade, quando ele tinha essa qualidade de segurado. Então, toda essa questão de verificar qual é o benefício que deve ser entregado a essa pessoa que procura a autarquia deve ser analisado. Se é um benefício assistencial ou um benefício previdenciário, né, doutor? O perito e todos os demais servidores têm a capacidade técnica de fazer essa análise quando faz toda essa avaliação do segurado que procura ou desse beneficiário assistencial, né, doutor? Isso. O tema 225, que é um dos mais recentes, ele tratou de uma questão que é muito, muito comum acontecer, sobretudo para aqueles segurados que trabalham em atividade rural, rurícola, o segurado especial, o pescador, que ele tem, normalmente um segurado que tem precariedade na prova. E aí o que é que acontece algumas vezes? Ele vai ao órgão previdenciário, não apresenta elementos de prova. Isso era mais antigamente, quando havia aquele contato presencial, né? E aí o que é que acontecia? Como ele não tinha início de prova material, para ele não sair de mãos vazias, como ele tinha mais de 65 anos e não tinha renda, era pessoa realmente que se enquadrava nos critérios de miserabilidade, havia um enquadramento dele no BPC. Aí ele, diante da falta de informação, ele consegui minha aposentadoria, quando na verdade foi concedido um BPC idoso. Daqui a 5, 10 anos, ocorria o falecimento e a viúva ia pedir a pensão. Quando chegava lá, aí diziam, olha, infelizmente não há direito à pensão porque o seu marido ou a sua esposa recebia um benefício assistencial e o benefício assistencial não gera pensão. E aí a pessoa dizia, mas meu marido era agricultor. Então começou daí essa discussão. Então a DNU, ela consolidou o entendimento dizendo, não, o que importa é a primazia da verdade, da realidade, é o direito adquirido. Se no momento da concessão do BPC, na verdade, ele teria direito a uma aposentadoria, então pode ser considerado, feita uma revisão, e revisado esse benefício, pode ser gerada a pensão. Então, o 225, ele fechou essa questão. Aí temos um tema também mais recente, que é o 253, da questão da impossibilidade de acumulação do benefício assistencial com auxílio acidente, né, doutor? Então, esse também era um tema bastante controvertido, mas fixou-se aí que é inacumulável o BPC LOAS com o auxílio acidente. Exato. Essa aqui, eu poderia dizer assim,
É uma questão simples, porque a lei diz que não se pode acumular o BPC com benefício previdenciário. O auxílio acidente é um benefício previdenciário, por mais que ele tenha natureza compensatória, por mais que o auxílio acidente seja cumulável com outros benefícios, né, que a gente sabe que o auxílio acidente pode ser cumulado em algumas situações, então você gerou essa dúvida. Mas, na verdade, o BPC, ele não é possível de acumular com nenhum. Podia estar escrito aí, não é acumulável com auxílio acidente, não é acumulável com auxílio doença, não é acumulável com aposentadoria. Ele não é acumulável com nenhum, tá certo? Agora, o que pode acontecer é o seguinte, ele não é acumulável, mas eu posso escolher o mais vantajoso, já que eu tenho direito aos dois, aí sim, tranquilo, porque aí o princípio, a teoria, o direito ao melhor benefício sempre. Então, toda vez que houver uma situação em que o segurado ele tiver direito a um benefício previdenciário e a um benefício assistencial, ele vai poder escolher o melhor. E a gente vê isso até, você já me dá o gancho para falar do tema 284, né? Que é... Eu ia falar que um emenda no outro, né, doutor? Vamos lá, no 284 agora. Pois é, o 284, ele acaba transitando nas mesmas questões, porque ele pergunta o seguinte, o beneficiário do BPC, ele pode optar por receber a pensão, ou vice-versa, quem é beneficiário de pensão, pode renunciar à pensão e receber o BPC? Pode. Entra na máxima sempre do melhor benefício. Se eu me enquadro na situação de receber um ou o outro, eu vou escolher o que for melhor. Às vezes não é tão simples saber o que é melhor, porque são benefícios que pode gerar ali um valor equivalente, só que aí o BPC não paga 13º, o BPC não gera pensão, então às vezes quando é o mesmo valor, você vai preferir o previdenciário. Mas nesse caso concreto, na verdade, o segurado ele queria abrir mão da pensão por morte. Por quê? Porque ele recebia uma cota da pensão. Vocês sabem era menor do salário mínimo, né? O BPC, ele tem um valor fixo de um salário mínimo. Embora a pensão por morte também não possa ser inferior ao salário mínimo, ela pode ser dividida por mais de um dependente. Então, pode sim que o dependente, como ele divide às vezes com o irmão, divide com um ex-cônjuge do instituidor, então ele pode ter um benefício que é inferior ao salário mínimo. Se ele pode receber um BPC, nessas situações o BPC acaba sendo mais vantajoso. Então o tema 284, ele também reforça o princípio da teoria do melhor benefício. A gente deixa aqui ressaltado a possibilidade dos nossos seguidores mandar as dúvidas no direct para nós, ou aqui escrever no chat, né, doutor? Nos colocamos à disposição. Queria que o doutor falasse um pouquinho mais do seu espaço no Instagram, os objetivos do doutor nesse espaço Escola da Previdência, para que todos conheçam um pouco mais do trabalho que o doutor desenvolve aí na Previdência Social. Obrigado, Fernanda. Eu lido com a matéria previdenciária já há um bom tempo. Eu tenho 20 anos de carreira como procurador federal na Advocacia Geral da União. Todos nós sabemos que a AGU representa os entes federais, entre eles, no caso da Procuradoria Federal, o INSS. Então, eu lido com essa matéria há aproximadamente 20 anos, e por causa disso, o meu dia a dia, eu desenvolvi um perfil no Instagram, @Escola de Previdência, onde eu tento manter atualizadas as questões que envolvem o direito previdenciário. Aproveito aqui também até para falar que na próxima semana, na terça-feira, vai ser lançado um projeto muito interessante, vai ser através da Academia Previdenciária, que é uma parceria que eu tenho com 2 outros professores, onde a gente vai lançar um projeto bem interessante, que a gente chama de visão tridimensional do direito previdenciário. Por que tridimensional? Não é em alusão ao professor Miguel Reale, não. É porque é uma visão de 3 profissionais do direito que têm um olhar de um ângulo diferente para o direito previdenciário, porque um dos professores é juiz federal, o outro professor é um advogado previdenciarista com bastante experiência na matéria, e o outro é esse procurador federal que vos fala, que vai passar o olhar da procuradoria, embora, é lógico, todos ali falam
como professores, né? Como dentro da sua cátedra, né? Mas acaba que a gente tem experiências diferentes para compartilhar. Então, me empolgou muito esse projeto e a gente vai lançar na próxima terça-feira, às 8 horas, vai sair às 20 horas, vai ser divulgado pelos perfis do Amo Direito e Direito News, vai ser um lançamento bem interessante, e a gente vai trabalhar a partir dessa visão tridimensional. É bem interessante. Pelo @ Escola de Previdência, eu vou dando mais informações sobre esse curso que vai ser lançado na próxima terça-feira. Então, nós vamos acompanhando, porque esse olhar de todos os envolvidos na área previdenciária realmente é importante, porque cada um faz a interpretação da norma do seu olhar clínico, do local que ocupa nessa hierarquia, né, dos papéis dos envolvidos nos julgamentos, nos requerimentos. Então, doutor, vamos estar aí acompanhando, e os nossos seguidores já estejam todos convidados para acessar aí o seu portal e ter mais informações a respeito desse curso. Eu tenho só a agradecer ao doutor ter aceito o convite para falar sobre essa área tão brilhante da TNU e os temas que envolvem o benefício assistencial. E todos aqueles que quiserem saber um pouco mais, podem mandar mensagens no chat, tanto do nosso perfil como do doutor, que estaremos à disposição. Não é isso, doutor? Obrigado, Fernanda. É um prazer. Qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigada. Boa noite. Até mais. Tchau.